Estou com o jornal aqui, vou falar sobre isso. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje, a pedidos, eu vou fazer uma modificação aqui na entrada de todas as tertúlias. Ou seja, eu vou dar a data, o mês, o dia do mês e também o dia da semana. Esse pedido, a partir de hoje, é para começar registrando verbalmente o dia do mês da semana, para constar nas gravações, antes de informar os dados específicos do verbete do dia. Desse modo, os consulentes das gravações vão se situar melhor perante as tertúlias. Esta é mais outra técnica do detalhismo. Agora, me pediram que é para ver, porque eu sempre falo aqui o número, isso, etc., mas eu não falo o dia. Agora, eu começando a falar o dia, a pessoa já situa qual é essa tertúlia, entende? Então, hoje é 5 de agosto de 2009, quarta-feira. O verbete é o 1285, 4 páginas, 44 logias e 10 máximas. Manifestação parapsíquica, dentro da parafenomenologia, que é o ato efeito do conteúdo da atuação da consciência, além do soma ou dos sentidos do corpo humano, de modo holossomático, empregando o energossoma e o psicossoma, com base, obviamente, a partir do mental soma. A manifestação, portanto, parapsíquica, a autodefesa parapsíquica, a autocura parapsíquica, os canais parapsíquicos, o condicionamento parapsíquico das consciências, o condicionamento parapsíquico das consciências, o entrosamento entre consciência e consciência, o entrosamento entre as dimensões conscienciais, a autovivência do estado vibracional profilático, a convivência parapsíquica evoluída do clarividente humano, a predisposição da consciência lúcida euforim, primener, cipriene, extrapolacionismo parapsíquico, a partir das práticas permanentes da interassistencialidade. A primener ideativa ou verponológica, o desempenho adequado do papel de cada ator do elenco, do drama multidimensional e interassistencial. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 4 manifestações grupais interassistenciais básicas, disposta na sequência de relevância do desenvolvimento parapsíquico das consciências participantes aqui. E, no fim, as autovivências das manifestações parapsíquicas enriquecem a autolucidez e estabelecem novo nível de conteúdo aos interesses e objetivos existenciais da consciência lúcida sensitiva. Você vivencia manifestações parapsíquicas? De quais modalidades? Agora, gente, na nossa prestação de serviço hoje, nós temos aqui, mais uma vez, nós vamos falar sobre a gripe suína. Primeira coisa, o povo está achando que eu sou alarmista, que tudo meu eu levo para o máximo e outras coisas mais. Agora, eu mando para eles, então, a vovozinha. Então, para cada um examinar a sua vovozinha, que eu tenho aqui documentação de hoje, que está, vamos dizer, chancelando tudo que eu falei nesses últimos 3 ou 4 dias, e que vem falando desde muito tempo.
Primeiro, tem um comunicado 13 aqui para os voluntários da CCCI, que é do Campus CAEC e do IPC. São a todos os voluntários, que é o terceiro estágio das restrições às atividades pedagógicas da CCI. A medida anti-aglomeração, a comoção popular e a economia de males. E tem todo o dado aqui, estão falando nos médicos. Agora, isso está assinado pelo secretário-geral do CAEC, o presidente do IPC e o coordenador do Conselho de Epicons. Quem quiser ver, está aqui, que é uma página inteira com os dados. Eles já vão difundir isso aí a partir de hoje. Mas, olha, isso é interessante a gente ver. Agora, o que eu falo é o seguinte, o problema do Brasil é a droga, e continua sendo a droga ainda mais, pelo seguinte, tudo é uma droga hoje, o problema todo está baseado em droga. A turma toda aí tem tanto crime, mata os outros e vida droga. Agora, a droga atualmente, tem um negócio aí chamado Tamiflu, que eles fizeram. O governo está comprando esse Tamiflu, eu sei porque eu tenho notícia de quem trabalha no laboratório. Eles estão comprando desse laboratório desde abril. Eles estão sabendo que o negócio ia estourar, desde abril. Onde é que estão esses frascos de medicamento? Eu não sei. De modo que é mais fácil adquirir Coca-Cola e cocaína do que Tamiflu no mercado atualmente. Gente, vocês estão entendendo bem, ó, teletertuliano, estão me entendendo bem? É mais fácil comprar cocaína do que Tamiflu. Você entende uma coisa dessa? Eu não entendo. E eu sou alarmista? Contra fato, não há argumento. O que há? Agora, o governo compra o Tamiflu do laboratório desde abril. Onde estão esses frascos de medicamento? Outra coisa, tem médico de Foz que está comprando o Tamiflu no Paraguai. Isso é confiável? Eu também não sei. Agora, ó, o problema todo da turma que acha a dificuldade das coisas é pelo seguinte, é o princípio do code a bunda tino nossa. Não é quando a bunda não é a nossa. É aquilo que passa da conta, mas que é positivo e acabou. Agora, o povo não entende isso. Sempre se criou problema para se compreender esse princípio do code a bunda tino nossa. Eu vi falando isso desde que nós fizemos o Instituto. Agora, aqui nós estamos vendo mais uma vez isso aí. É preferível sempre você passar do que faltar. Dos males é o menor. Isso é antigo. Agora, estão falando que eu estou, vamos dizer, exagerado, sou mal assessorado e outras coisas mais. E a vovozinha, vai bem? Por que é que vocês não vêm aqui discutir comigo, ó, através, não precisa de vir aqui, mas através dali, ó. Pode vir lá dentro, pode vir através daí. Vem cá, vamos falar cara a cara. Agora veja, vocês estão igualzinho àquela mulher, que é a mulher desorganizada, que usa o papel de coar café para suar o nariz. Esse povo está desse jeito. Vocês estão entendendo bem? Papel de assoar o nariz, aquele de coar café, ele é duro. Tem gente que eu já vi fazer isso. Que não é o desorganizado. Não tinha uma toalha, não tinha um papel, não tinha nada. Esse povo é desse jeito. Então é preciso, eles estão desorganizados porque não estão entendendo nada. Estão assoando o nariz com papel de coar café. Agora, a televisão e as 21 mortes em 2 dias no Paraná. Ontem apareceu na televisão, Globo News. Eu estava lá e vi. Confirmou ou não confirmou a notícia? É lógico que está confirmando tudo que nós estamos falando. Outra coisa, aqui ainda não tem essas 11 pessoas que morreram agora em Curitiba, que foi 2, 3 dias só. É muito mais do que isso no Paraná. Agora, é difícil a gente viver no interior com mentalidade universalista, metropolitana. É o que acontece comigo. Aqui, nós começamos a colocar concertina, um monte de gente achou ruim o negócio. Quem passou por 3 assaltos aqui com a situação toda, fomos nós. Quem chamou a polícia aqui, fomos nós. Fizemos uma loteca. Logo que fizemos a loteca, teve assalto aqui. A gente teve que dar conta. Teve assalto de um amigo nosso que tiraram o carro aqui dentro desse pátio. Então, isso tudo houve reclamação durante muito tempo até assentar por ele. Por isso que eu falo, é muito difícil viver no interior como nós estamos vivendo, mesmo que seja na fronteira,
com mentalidade universalista metropolitana, que é o nosso, que você tem visão de conjunto maior do que esse povo. Agora, a interiorose, ela existe, eu vivo falando isso, é um fato. A nossa turma ainda tem muita gente na interiorose, mesmo o povo que veio para cá. Agora, alarmismo é a vovozinha. A dificuldade das pessoas é enorme com referência à mudança de bloco. Elas estão numa coisa, se aquilo afeta a pessoa, ela acha ruim. É aquilo que eu estava falando da mulher, por exemplo, a mãe, que achou ruim porque não pode mandar os filhos para cá, que aquilo vai criar problema para ela. Agora, eles colocaram a outra para dizer, não, eu preferizo o meu preferível, meu filho vivo, do que ele morto. Vai me dar trabalho, mas é preferível tê-lo aqui. Então, agora veja, dos males o menor, é a chamada economia de males que está nessa notificação aí da CCI. Agora, é preferir passar do que faltar. Então, vamos pensar, devemos nos organizar, e é isso que nós estamos aqui organizados. Agora, tem gente que é o seguinte, é o presente indefinidamente repetido, o mais do mesmo, é o 6 mais meia dúzia, é estagnação, é a rotina enfadonha, o ato de caminhar na esteira aeróbica, e não sai dali, o uróboro, é o marcar passo no mesmo lugar. Eu ando na esteira aeróbica, mas eu estou com o meu pensamento no córrego, se eu puder. Agora, confirmando isso tudo, a OMS prevê que gripe suína afetará 2 bilhões, mortes chegam a 1.154, é muito mais do que isso, porque está faltando notificação. Aqui, ó, tem gente que acha que desde junho já tinha gente morrendo com a gripe aqui, e isso não foi notificado, nem tinham instrumentação para saber se tinha gripe. Hoje eu estou falando mais ainda do que eu falei nesses últimos 3 dias. Eu estou sabendo disso desde abril. E tem gente desconfiada, que o povo que morreu já era com a gripe. Por isso que aqui, nessa área, já tem gente que já morreu em Foz. Agora, o que se passa? Até agora são 168 países de 5 continentes que reportam casos da gripe. No final da pandemia, eles acham que entre 15% e 45% da população mundial terão sido infectados pelo vírus. O número de 30% constitui a estimativa média e isto corresponde a cerca de 2 bilhões de pessoas. Isso é a OMS. Vocês aí que estão falando que eu sou alarmista, vai lá, reclama da Organização Mundial da Saúde, da ONU. Eu estou repetindo as coisas deles, como é que é? Esse povo não é bobo. Como é que é isso? Eles falar uma coisa dessa em plena crise econômica, eles estão sabendo o que é que estão fazendo. Agora, ó, isso aqui é a Folha Online, tá certo? Que está aqui. Mas, ó, isso aqui ó, é o maior jornal do Paraná. Tá certo? Gazeta do Povo de hoje. Ó, quarta-feira, 5 de agosto. É hoje. Olha a manchete na primeira página. Já são 25 as mortes por gripe A no Paraná. É muito mais do que isso. Isso aqui é o que eles têm, que são os dados oficiais que eles estão falando. Pandemia, número de paranaenses com a doença triplica e chega a 601 pessoas. Está aqui. Isso, gente, é o que aparece, é muito mais do que isso. Agora aqui, a percepção de que a incidência de gripe A no Paraná é mais grave do que se imagina ganhou força ontem, com a divulgação de novos casos. Eles não falaram os 11 que morreram lá no hospital, lá do HC. Como é que é isso? São 4 para 25 o número de mortes. Tinha 4 que eles falaram que tinha morto. De uma hora para outra, passou para 25. Mas ontem, Valdo, deu 39 no Paraná. A Pois gente viu na mais. internet, no jornal. Agora, ó, são 19 óbitos apenas na região de Curitiba. Agora, recente. Agora, os casos confirmados mais do que triplicaram. Passou de 180 para 601 no Paraná. É muito mais do que isso, né, gente? Agora aqui, o ministro da Saúde, agosto ainda vai ser um mês crítico, que vai exigir de todas as autoridades de saúde trabalho e mais trabalho. Está aqui. Contágio. Vírus deve infectar 2 bilhões de pessoas no mundo, diz a OMS. A Gazeta do Povo repetiu a notícia da OMS. Esportes. Curitiba, gripe A pode adiar a partida hoje contra o Santos. Dia de hoje.
Eu estou exagerado? E a vovozinha vai bem? Aquela vovozinha trôpega do mental soma da pessoa. O que é isso? Agora aqui, coluna do leitor, uma delas. Gostaria de reforçar que não me considero prejudicado de forma alguma em função do cancelamento de eventos devido à gripe A, pois por mais que tenham cancelado ou adiado eventos, sei que todas as medidas que foram estão sendo tomadas e visam a prevenção. Gostaria que muitos, todos, focassem seus olhares para essa direção. Isso é um cara que escreveu para lá falando, gente, curitiboca, esse de Curitiba. Agora aqui, está aqui, ó, uma página inteira falando, vírus afetará 2 bilhões, diz o OMS, 1.154 mortes. Eles estão falando com detalhes o que é que tem sobre o processo da pandemia. Gripe A causa 25 mortes no Paraná. Comprem o jornal, Gazeta do Povo, está aí, é de hoje, é o maior jornal do Paraná. Agora, veja, aqui ó, tem tudo quanto é dado, unidade da Fiocruz ajuda a detectar HIV, etc. tal, uma série de condições. Nesse mesmo jornal, se vocês forem ler lá, é bom examinar também uma coisa aqui, ó, que eu vivo metendo pau, parece que estão conseguindo agora, já tem gente metendo pau. MP, quer dizer, Ministério Público, quer símbolos religiosos fora de prédios públicos em São Paulo. Até que, enfim, apareceu gente falando nisso. É ofensa à liberdade de crença dos cidadãos. O Estado é laico. Está aqui, ó. Tem aí um bigo, ó, página, essa aqui é a página 9, quem quiser ler. Agora, outra coisa, se alguém quiser ler um artigo de fundo, fora de série, eu também recomendo nesse jornal uma coisa séria. Hélio Gaspari, de Afonso Arinos, Edu para Sarney, Gov, GOE. Mas vale a pena ver aqui o que é que está falando. Ele fala várias vezes, renuncie, homem. Várias vezes aqui, renuncie, que está acabando com você, as bobagens que você está fazendo. Isso é o Hélio Gaspari dando conselho para o Sarney. Hoje ele ia falar no Senado, vamos ver o que é que ele vai falar. Agora, é o processo múmico, né? Aquele problema dos políticos múmicos, quer dizer, são múmias no Brasil. Isso aí é um fato. De modo que, ó, o jornal está aqui, se alguém quiser ler também, tem muito detalhe. Eu não vou ler isso tudo aí, porque é muita coisa, são várias páginas sobre o processo de gripe A, etc. Tal. Mas, de modo geral, vocês acham que eu preciso explicar mais para esse povo bitolado que está falando? Porque tem gente nossa que está danada da vida com isso. Mas eles falaram para ir falar comigo, eles não quiseram vir. Estão com medo de alguma coisa. Agora, eu estou mostrando a situação, os fatos estão aqui, gente. Vocês acham, Antônio, você acha que eu sou sendo alarmista? Gente, é profilaxia. Minha vida toda foi isso. Eu quero lembrar para vocês, é bom eu falar isso. Eu tive consultório em Uberaba durante muitos anos. Depois eu tive consultório aberto durante alguns anos em Copacabana. Nunca morreu ninguém lá no meu consultório. Nunca eu tive problema com justiça com paciente nenhum. Por quê? Eu sempre procurei fazer prevenção, tudo. Meu consultório tinha autoclave para limpar tudo. Eu sou o cara que mais lava a mão, muito antes da gripe A. Entendendo? Isso é antigo. Agora veja, por quê? Porque eu sempre achei que o processo todo é de paraprofilaxia. Não é profilaxia, é a para. Por quê? Eu vejo o processo extrafísico, eu fico sabendo das coisas antes da pessoa chegar. Eu lembro daquele caso meu, por exemplo, que eu estava lá arrumando o cara, deu uma chuva muito grande em Uberaba, então eu fui ajudar o cara a retelhar a casa dele por causa das crianças que estavam lá dentro. E ele não tinha forro adequado. Então, eu subi lá em cima, estou lá arrumando as telhas junto com ele para tampar. Quando eu viro para ele, falo assim, ó, infelizmente eu vou deixar você sozinho aqui, que eu vou ter que sair aqui, sério. Eu disse, mas que bobagem, você está criando uma coisa na sua cabeça, o que tem? Vamos continuar trabalhando no nosso serviço? A hora que ele acabou de falar isso, o menino começou a gritar e veio correndo assim, ó, na direção da casa. Doutor, vem aqui, que o cara tem uma pessoa que está passando mal, que não sei o que está ali, que está nas últimas. Aí ele virou assim, Valdo, mas como é que você ficou sabendo disso?
Então, veja, essa é a chamada paraprofilaxia do parapsiquismo. Estou dando um exemplo do que é. Lembra do seu caso? Você quer mais paraprofilaxia do que aquilo? Você lembra do caso dela? Agora, veja, minha vida toda foi isso. O problema, gente, não é profecia, nem precognição, não. É fazer a profilaxia através do parapsiquismo. Está entendendo o que quer dizer? Então, isso é muito mais sério. Agora, se eu procuro trabalhar com a paraprofilaxia, eu não faço muita força de explicar o que é isso, porque nem a profilaxia o povo não admite. Eles vão admitir essas coisas conosco? Não vão. Eu não vou perder tempo com isso. Então, meu problema é fazer a prevenção e seguir com o trabalho. O que é que nós vamos fazer? Não tem jeito. Mas agora, eu acho que eu estou fazendo aquilo que eu posso. Outra coisa que é bom a gente falar, ainda não morreu ninguém da comunidade nossa com gripe. Muito embora tem muitas pessoas, uma dúzia de pessoas da comunidade com a gripe. Vamos ver o que é que vai dar isso. Mas a situação é essa. Agora, o mais é um processo de manifestação parapsíquica, que é o que a gente está tentando mostrar aqui hoje. Mas sobre a manifestação parapsíquica, então, Arlindário, o que é que você viu? Você viu aqui sobre as 4 manifestações grupais. Você chegou a ler? Vi. Agora, na última linha da página 31, depois ela prossegue na primeira da 32. A preceptoria continua exercida pelos amparadores extrafísicos, chegando à primener ideativa ou verponológica. Essa primener verponológica. Pois é, mas aí a ideativa é aquela que você começa a ter uma série de ideias enriquecidas uma depois da outra, como se fossem ocorrências consecutivas, subentrantes. Isso aumenta a sua capacidade de ideológica, criativa, ideativa, entendeu? Agora, veja, isso é uma verdadeira primener mental somática, verponológica, ideativa. Ideativa ou verponológica. Ou verponológica, cada ideia nova. Você tem uma ideia nova e tem uma primener, é isso? Pois é, isso. Tem muita gente que faz assim. Aqui tem muita gente que tem ideia nova quase todo dia. A Adriana mesmo é uma que tem dessas coisas que ela escreve ali, ela tem, querendo ou não. Isso aí deve dar uma gratificação íntima, muito séria. Dá ou não dá? Cada processo é ideia nova. Eu vivo trabalhando. Hoje eu completei 150 verbetes na frente dos outros aqui. Eu fiz mais 2 de ontem para hoje. Está entendendo? Agora, um deles, por exemplo, é que eu desejaria, e eu fiz inspirado nesse povo aí, que é o atilamento. Está faltando atilamento nessas pessoas. Está entendendo? Por quê? Elas não estão com o pensamento ideal, o prioritário, do megafoco, aquele que é da essência. Eles estão na aparência do processo. Isso é falta de atilamento. O atilamento, até um certo ponto, é que leva a pessoa para o psiquismo, ao raciocínio rápido, entende? Outras coisas mais. Agora, eu vou dar aí para vocês, qualquer hora, o caso do atilamento, que praticamente já está pronto, verbete. Agora, a gente precisa, porque o atilamento, ele tem relação com a hiperacuidade, a holomaturologia e também com o verbete, que eu não sei se eu já trouxe, que é a lucidologia. Eu já trouxe isso? Ainda não, né? Eu acho que é dos 150 que está faltando ali. Lucidologia. Agora, esse do atilamento é muito importante, porque ele está dentro da atilamentologia, como eu chamo. Isso é dos minhas anotações de muitos anos, milhões de coisas que eu tenho. Sim. Val, dentro dessa paraprofilaxia, o que os amparadores podem fazer no momento desse que pegou o mundo inteiro? Não, a única coisa que teve foi que, antes do Leonardo Firmato e o Pedro chegarem lá com o Everton para me dar esse papel, eu estava esperando a Flávia, que ia trazer o almoço, sabe? Porque você sabe, eu tenho livro e tem papel lá que eu escrevo, né? Então chegou o enumerador e falou assim, escreva tudo aí da pessoa que fica no mesmo lugar. Foi essa listagem que eu fiz aqui, que eu li. Agora veja,
A hora que eu acabei de fazer isso, entrou o Everton lá e falou assim, ó, tem 2 aqui te procurando. Era sobre isso. Agora, o problema é o que é que eu escrevi lá com ele. O presente indefinidamente repetido, o mais do mesmo, o 6 mais meia dúzia, que é a mesma coisa, a estagnação, a rotina enfadonha, o ato de caminhar na esteira aeróbica, o uróboro, o marcar passo no mesmo lugar. Então, veja, ele falou assim, ó, fala porque o povo está nessa. Isso é que eu chamo de ter dificuldade de sair do bloco, entende? Agora, foi muito engraçado, que eu escrevi isso, ele entrou, eu falei assim, ó, mas o que é? O que eles querem comigo? Não, estão aí no negócio. Era justamente essa informação aí para a CCCI, entende? Mas, São pessoas que não saem do lugar, têm dificuldade de sair do bloco, entende? Elas não querem ser, elas estão acomodadas, é chamado aqui na psicologia, tem um nome que é a zona de conforto. Eles não querem mudar. Não, eu marquei fazer esse curso, tem que ter o curso para mim. Que negócio é esse? Entendeu o que quer dizer? Entendi. É uma bobagem, a gente tem que estar preparado para fazer mudança a todo momento. Isso faz parte da vida. O povo tem dificuldade. Agora, o que é engraçado é que o enumerador viu lá fora, não me falou nada, só para assim, ó, faz uma listagem aí do mais do menos, do mais do mesmo. Entende? O mesmo de sempre, que é justamente o que essa turma quer. Se deixar, eles querem entrar numa rotina enfadonha e a coisa ficar sempre daquele jeito. É o chamado status quo, sem mudança. Isso está errado. Agora, veja, hoje eu estou falando mais em cima desse povo que está com a cabeça curta. Mas isso é uma fuga, né? Porque as pessoas falam assim, não, isso é da cabeça do povo. Eu não viajo tá a toda hora, não está exagerado. acontecendo nada disso. Agora, e as pessoas coitado, argumentam mesmo. Quem falou aí, que mandou as notícias para nós em primeiro lugar, está com a filha com a gripe e o marido com a gripe. Nossa. Lá em Curitiba. Esse povo não está sabendo disso. Estão falando também que essa pessoa entende? Fala demais, é exagerada, é doida. Quer dizer, a nossa loucura é para salvar os outros. Agora aqui, pergunta. Sinto um forte barulho de deslocamento de ar, ora no ouvido esquerdo, ora no ouvido direito. Escuto de algumas pessoas que o amparador manifesta-se pelo lado direito. Outros dizem que a manifestação é pelo lado esquerdo. Isso varia demais. E outra coisa, pode trocar um com o outro. Qual lado é mais comum para o amparador fazer isso perceber? No meu caso, pode ser assediador de um lado e amparador de outro. Isso tudo muda ao infinito. Eu, por exemplo, o que eu tenho, tanto de amparador como de assediador, depende do que é, mas no geral, eu tenho mais no ouvido esquerdo devido ao meu processo de ter rachado a cabeça no acidente desse lado. Tudo ficou solto até consolidar, criou problema. Minha cabeça é toda, vamos dizer, emendada com esparadrapo. Né? Assim que os caras falam, não, vamos emendar sua cabeça com esparadrapo. Recondicionado com esparadrapo. Mas eu não acho, atualmente eu acho que foi até com super bonder, porque está muito forte. Entende? Aqui. Aqui, ó, esse osso que é o brabo. Né? Outra coisa, tenho ouvido o senhor comentar que para não pensar mal das pessoas, o melhor é abençoar aqueles que por um momento desejamos mal. O bom pensene sempre engole o mal pensene. Sou jejuno, por isso evidenciei realmente isso apenas ontem, durante uma higienização pensênica no final do dia. Depois disso, no meio da noite, sonhei com meus professores de CIP. Nós estávamos fazendo uma prática de clarividência, então eu senti um calor muito forte saindo da minha cabeça, que chegou a derreter no sonho alguns objetos na sala em que estava. Isso é que é sonho, né? Acordei em estado vibracional, um pouco assustado, mas sem nenhuma sensação ruim. Por isso, pode isso ter sido algum tipo de limpeza promovida pelo meu amparador? É bem possível, sim. Pode sim. Isso aí é o que nós chamamos da mensagem pictográfica. Ela é simbólica. Estão te dando uma notícia. A coexistência multidimensional, a partir das simpatias paragenéticas ou holobiográficas,
entre consciência e consciex, que você fala na fatologia, na quarta linha, de cima para baixo, é uma forma de construir as nossas amizades evolutivas? Se afirmativo, poderia me esclarecer mais sobre o assunto? Olha, ela está querendo saber, é a quarta aqui, que é o problema todo da coexistência. Essa coexistência a gente tem que viver. Não existe o problema do princípio da inseparabilidade grupo kármico. Nós temos que viver junto, porque não tem outro jeito de viver separado. De modo que o caminho é por aí. Primeira coisa, abençoa todo mundo. Agora, não fique com medo de criar desafetos, inimigos, gente que não entende você. Pelo seguinte, eles são criados por eles mesmos. Vem o assediador que está contra você, não pode atacar você, ataca uma pessoa para aquela pessoa pensar mal de você. Então você cria o desafeto indireto. Não é você que está criando. Então todo mundo pode ter desafeto. Quanto mais vida pública, mais desafeto a pessoa tem. Isso faz parte do serviço. Agora, o que nós não podemos fazer, estou repetindo aqui o que eu falei faz uns 2 ou 3 dias. O que nós não devemos fazer, que a gente deve evitar, é criar inimigo ou desafeto por nós mesmos. A gente tem que acabar com isso. E agora, eles criarem espontaneamente, isso não está na nossa mão, a pessoa pensa e sente aquilo que ela quer. Agora, esse aqui é os seus dados sobre o bagulho autopensênico. Eu vou levar para me estudar com calma. Muito obrigado por isso. Valeu. Você colocou aí para passar por lá, não precisou nem de ir lá, é assim agora? Vocês já viram essa? Nós temos uma teletertuliana interna. É interessante isso aí, bacana. Bom, Sim. na taxologia, você tem a TENEPS e o FIEX, né? Sim. Aí só entra com CIEX assistido e não pode entrar com SIM também, como elenco aqui, né? O que eu estou falando, onde é que eu estou falando? De consciex? Não, consciex é o que dá, é o que predomina. Eu tenho que chamar atenção para consciex. Uma consim que aparece na TENEPS, ela vai em condições assim de emergência, de pronto-socorro, é coisa muito mais rara. Entende? O processo todo, a maioria é consciex. O FIEX, nem sei se vai com SIM. Não, na UFIEX não vai. Mas mesmo na TENEPS, às vezes vai. Mas é um processo, às vezes, porque às vezes é o seguinte, a pessoa está aqui nesse quarto, fazendo a TENEPS. Tem uma pessoa doente e bem perturbada que está aqui no outro quarto, depois do corredor. É só tirar a pessoa de lá e trazer para cá. Isso às vezes acontece. Às vezes o que faz é tirar a pessoa que está aqui na TENEPS e leva lá para aquele quarto. Mas às vezes pode acontecer o contrário. Você entendeu isso? Então, isso existe sempre. Mas os pedidos de TENEPS, que a grande parte é de consim. Sim, elas são... mas é consim indivíduo consciex. Você acha que a maioria desses pedidos, então, por exemplo, 90% deles tem consciex para atrás, por isso que criou... Eu deduzi isso, que esses pedidos da consim, você assiste a consciex. Certo. Você limpando a consciex, ajuda a consim. Se não fizer isso, a consim está sempre suja. Você está só tirando os mosquitos, porque a sujeira continua. A sujeira, às vezes, é o assediador, esse filho. Isso tudo ele tem que levar em consideração. Tá certo? Professor. Sim. Aqui na sala. Vamos em frente. Professor, eu queria adiantar 3 perguntas, vou acumular elas, porque eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo hoje. Senhor. É o seguinte, a primeira é sobre uma pergunta que eu fiz ontem, diferenciando a assistência aqui no Brasil da assistência nos Estados Unidos. O senhor mencionou que os americanos, na realidade, não é que não precisem, é que eles não aceitam da mesma forma a assistência que os brasileiros aceitam aqui. Naquele comparativo que o senhor fez ontem. Não. Eles não gostam, eles dão muito valor para o dinheiro. O problema lá tem muita influência judaica, do panjudaísmo. Tanto tem aquela pessoa que, se você quiser pagar certas coisas para ele fala assim, o seu dinheiro é melhor do que o meu? Ele quer pagar por ele. É um processo do orgulho econômico, financeiro, orgulho do vil metal, orgulho do dollar sign, quer dizer, o símbolo do dólar.
Eles levam isso muito em consideração. Então, o processo da interassistencialidade, lá dentro tem aquele ritual muito sério. Vocês olham bem, por exemplo, essas fundações que eles fazem, tipo o Buffett, o Gates, esse negócio todo. Como é que eles são todos rígidos dentro dos problemas da fundação? Mas eles ajudam os outros, ao modo deles, entende? Mas tem que ajudar por causa do processo para lavar o dinheiro, né, perante o imposto de renda. Mas o hábito lá o pessoal entende o voluntariado mais como doação financeira que como doação de trabalho. É sempre assim, a doação de trabalho para eles acham que isso é uma fraqueza da personalidade. Eu encontrei muita gente assim em diversos estados americanos falando a mesma coisa. Ainda tem outra coisa, tem aqueles que arranjam argumento para isso. Não, eu não posso entrar nisso, que eu vou entrar e vou fazer um débito kármico com essa pessoa. Eu vou me enrolar com ela, eu não quero. Quer dizer, é uma loucura, né? Existe muito isso. Então os negócios são tudo rígido demais, tudo mecânico. É igual a música americana, é mecânica, o processo sexo é mecânico. A coisa mais fácil que tem é encontrar uma moça que vai no fim de semana, tem uma aventura com o cara, parece uma paixão violenta no fim de semana. Na segunda-feira acabou, nem se conhece, passa que nem conhece um ou outro, nem nada. Então o problema por isso tem tanta promiscuidade lá, com tanta coisa que é. Outra coisa, por isso que tem tanta cocaína. Por exemplo, vocês já pensaram, onde é que usa mais cocaína? Estados Unidos. Como é que é isso? Por quê? Em matéria de quantidade, essa coisa toda. É lá. Eles ficam combatendo essa droga, vocês acham que estão combatendo mesmo? Está tudo lá. Uma outra coisa, vocês viram agora como é que eles estão produzindo a maconha dentro de casa? Assim de gente. Então, como é que fica isso? Só mais uma pergunta, Sim. então, com relação a... O senhor trouxe aqui um verbete sobre o parapsiquismo. Existem fenômenos que acontecem intrafisicamente que podem ser ou positivos ou negativos, no caso do poltergeist. Mas os dois acontecem da mesma forma. Sim, o que tem? Eu queria que o senhor aprofundasse quando se diferencia a ocorrência desses fenômenos. Sim, o Isso problema todo de parapsiquismo é o seguinte, quem é que está se manifestando? É o assediador ou é um benfeitor? Isso aí, tudo na vida é assim. Você está relacionada com quem? Um assediador humano ou um benfeitor humano? Tudo é assim. A vida é assim. Não tem jeito. Nós não nos relacionamos só com gente ruim ou só com gente má. Isso é maniqueísmo, isso é bobagem. A gente se manifesta com gente tudo quanto é tipo. Agora, nós temos que dar liberdade para as pessoas se manifestarem. E evitar os loucos. Professor, sobre isso, o senhor trouxe os 4 tipos de assistência, com relação ao intrafísico e ao extrafísico, na questão do parapsiquismo. Eu queria que o senhor aprofundasse e diferenciasse cada uma delas um pouquinho mais. Então, vamos entender. São 4 manifestações grupais interassistenciais básicas, dispostas na sequência de relevância do desenvolvimento parapsíquico das consciências participantes. A. Interassistência comum, consciência sensitiva, veterana do estado vibracional, portadora de sinalética energética e parapsíquica. Essa é a consciência sensitiva, parapsíquica. Agora, 2, consciência assediadora, a consciener, satélite assediador, parapsicótico pós-dessomático, quer dizer, totalmente perturbado, doido, doente. Essa precisa de assistência. 3, amparador extrafísico, é o paratécnico interassistencial, o benfeitor extrafísico. Então, você tem que se juntar como consciência sensitiva junto do amparador extrafísico para assistir a consciência assediadora e assistir as consciências assediadoras que existem também. Arco voltaico crânio chacal, sensitivo humano, consciência poliédrica, paracérebro agente polivalente, receptor e transmissor. Paciente, receptor humano, soma, corpo físico, com ou sem bloqueio energético cortical. 3. Consciência assediadora, se existente, a ser assistido. 4. Amparador extrafísico, paracérebro, agente transmissor básico, aquele que ajuda
não só o sensitivo humano, como também o paciente. Agora, C, TENEPS, tarefa energética pessoal, consim tenepsista, tarefeira diária, amparador extrafísico, paratec especializado da TENEPS, consciex assistida, o trinômio, acolhimento, orientação e encaminhamento, que é a base de tudo. Agora, D, OFIEX, oficina extrafísica, consim ofexista, a veterana da TENEPS, consciex assistida, do regime de internação temporária, amparador extrafísico, paratec especializado da OFIEX. Então, a gente vê aqui o seguinte, sem TENEPS, não há OFIEX. Sem o amparador da TENEPS, a pessoa não vai ter o amparador extrafísico da OFIEX. Sem ela começar a assistir un petit comité em nível menor, através da TENEPS, diariamente, durante décadas, ela não vai assistir consciex em maior nível, ou do ponto de vista grupal, ou de uma maneira coletiva, através da OFIEX. Então, tudo tem aqui um pré-requisito muito sério de desenvolvimento assistencial. Você entendeu, Fafá, a situação? Então, o processo todo é esse. Essas manifestações são sempre grupais. Não existe, a rigor, uma assistência que você faz só você. Tudo tem uma interdependência. A maioria das assistências, todas têm interdependência. Não tem jeito de ser unilateral, individual, egóica. Não existe isso. Tudo tem que ter participação de fora. Valdo, aqui. Mas a TENEPS, então, pelo que você está colocando, também não se desenvolve se a pessoa não é veterana do estado vibracional. Ela tem que dominar o EV, sinalética, como é que é isso? Isso aí já é o abecedário, isso é o primário, né? É, isso aí... Para chegar num nível de uma TENEPS realmente... Já está superado. Quando a pessoa entra lá, ela já tem alguma noção mais do que EV, né? Quer dizer, é isso tudo e mais alguma coisa, Se a pessoa entrar né? só sabendo alguma coisinha por cima de EV ou de energia de qualquer coisa, os assediadores podem pegá-la. Por isso que eu falo, em matéria de parapsiquismo, só Depobanca quem tem competência. Uma pessoa, para começar a TENEPS, é uma coisa para o resto da vida. Agora, começar a TENEPS para inglês ver, só para dizer que começou, daqui a pouco a pessoa deixa, isso é um fracasso. Isso aí é negativo. Isso é um estigma na vida da pessoa, não é bom. Ela vai ter que fazer força para ver se volta. Mas então, Fafá? Eu gostaria que o senhor trouxesse o processo da escagem, quando o senhor mantém as consciências extrafísicas por mais tempo na psicosfera, sensações e situações que podem influenciar quando a pessoa chega a, depois, por exemplo, aí de 2 décadas, praticando a TENEPS diária, com muita assistência, e ela começa a trabalhar com o FIEX, ela já domina alguma coisa, por exemplo, do encapsulamento parasanitário energético. Isso ajuda ela e pode ajudar os outros. Então, só isso já é uma vantagem enorme. Outra coisa, uma pessoa nessas condições, ela já deve ter passado por isso que nós falamos aqui sobre a Primener, entendendo? O processo, por exemplo, do extrapolacionismo, o problema todo do Cipriani, o ciclo de Primener. Isso tudo amplia o conjunto da visão da pessoa para ter a cosmovisão. Então, a tendência da pessoa é o seguinte: o desperto, a tendência dele, seja o ser desperto, homem ou mulher, é ter uma cosmovisão mais ampla. Por quê? Ele já está liberto do processo da escravidão ao assédio, à sempossessão, etc. Agora, a mesma coisa é o ofiexista. Ele já tem uma cosmovisão porque ele já está dentro de uma comunidade praticamente extrafísica através da OFIEX dele, a oficina extrafísica. Então, ele está com um pé de lá e um pé de cá. Isso aí amplia o processo da cosmovisão. Então, a cosmovisão dentro do parapsiquismo é uma bênção. Uma coisa ajuda a outra demais. Está claro? Agora aqui, pergunta.
Saiu no Jornal do Meio-Dia da Globo, aqui de Curitiba, 25 mortes confirmadas em Curitiba pela gripe A. O que o professor acha dos médicos que se negam a atender os casos de gripe A? Existe isso, hein? Está vendo? A última agora. Está aparecendo isso. Então, isso aí é uma loucura, né? De qualquer maneira, devia atender. Todo médico, agora não interessa qual a especialidade dele, ele tem que mexer. Eu que sou aposentado em medicina, não estou falando de médico aqui todo dia. Tenho 57, deve ser anos de idade. Em geral, tenho boa saúde, sem doenças graves. No entanto, tenho facilidade de pegar gripe, principalmente no inverno. Por essa baixa de imunidade, sou grupo de risco em adquirir a gripe H1N1, sem dúvida, né? Não preciso perguntar, né? Meu trabalho é em escola, sou professora. Qual a melhor atitude para a profilaxia em relação a essa gripe? Máscara, álcool gel, lavar a mão. Outra coisa, estão ensinando agora a espirrar, fazendo isso, vocês viram aqui no Rio? A espirrar assim ou espirrar dentro da blusa, para não pegar nos outros, o cara que está com gripe. Tudo isso é importante. Isso foi a última etiqueta da saúde. Vocês viram isso na televisão? Alguém viu? O negócio é sério. Agora aqui, concordo com o senhor, não há exagero. Por exemplo, aqui em Londrina, é outra cidade do Paraná, aqui em Londrina morreram 2 pessoas, uma residente em Curitiba e pouco se falar dessas mortes. Deve ter mais. Olha, isso é pouco, deve ter mais, já morreu mais gente do que isso. O negócio é mais sério do que a gente está falando aqui. Está vendo? Esse aí, é de Londrina, essa pessoa. Já está acusando o processo aí. Agora, gente, nesse jornal aqui que eu trouxe, tem uma coisa muito interessante também aqui, que eu não cheguei a falar. Tem aqui o mapa, sabe? Um mapa aqui, deixa eu falar com a página, às vezes é bom a pessoa ver. Está aqui, na página 4 tem letalidade. O Paraná registra 25 mortes. Agora veja, quais as cidades do Paraná que estão aqui? Está tudo marcado no mapa. Foz do Iguaçu, Londrina, Jacarezinho, Ponta Grossa e Curitiba. Vocês vão dizer que são só essas cidades? E a vovozinha, vai bem? Está aqui, está no mapa. Agora, uma em Londrina, uma em Foz, 2 em Jacarezinho, 19 em Curitiba, 2 em Ponta Grossa. Está o mapa. E as datas da morte. Por isso que eu estou falando, por exemplo, isso aqui está tudo furado. Que aquelas 11 pessoas que morreram, que estavam com o respirador lá, elas morreram agora, no início do mês. Isso aqui é do dia 28. Já tem mais de uma semana. Então é muito mais do que isso que está se falando aqui. O negócio está tudo por fora. De modo que está aí mais uma confirmação da situação. O primeiro verbete de lucitologia foi o 1200. Tá? Já passou aqui. Foi, né? E tem para baixar no download também. Bem, agora a pergunta. Na patologia, na parapatologia, na primeira linha tem a autocura parapsíquica. Você podia falar mais disso? A autocura parapsíquica. Na O primeira problema folha. todo é o seguinte. A autocura parapsíquica é quando a pessoa começa a movimentar a energia, por exemplo, e ela começa a limpar os bloqueios corticais que ela arranjou. Aquilo já vai aliviar algum processo de distúrbio, entende? De qualquer alteração maior dentro do organismo dela. Então, por exemplo, as mini doenças, quase sempre, a pessoa, pelo estado vibracional, ela mesma pode se curar junto com o amparador. Mini doenças, as pequenas. Isso tudo é um fato. Essas coisas existem. Então, isso é que eu estou chamando aqui da autocura parapsíquica. Mas, olha, você queria falar aí? É você? Vocês nunca nadaram de braçada com tanto micrófono como agora. Eu olho assim, já tem 3 aqui. Nunca vi tanto micrófono. Não, só mais uma sugestão para as medidas preventivas para esse professor, né, que escreveu aí, é manter as janelas abertas e porta aberta para circular bastante o ar. vento, não é isso?
É uma saída também, é interessante a gente falar nisso. Agora, uma coisa boa vindo o sol, a pessoa vai para lá. O jornal também, esse mesmo jornal, está mostrando que o povo saiu no sol lá, em Curitiba. Eles não falaram que é por causa da gripe, mas eles estão insinuando, tiraram foto, mostraram o povo no sol, de propósito, para acabar, porque, você sabe, Curitiba é uma das cidades mais úmidas do Brasil. Isso aí é terrível, é o que mantém o vírus. Mas então... Na página 32, na enumerologia, o senhor podia explicar... A manipulação das para-realidades, a criação de parafatos, a produção de parafenômenos. Principalmente esses, eu queria a diferença deles. Pois é, o problema todo é o seguinte, a manipulação das para-realidades. Você mexe com a energia, você está mexendo com o processo das para-realidades em torno de você. O seu entorno se modifica, o holopensene fica diferente. Agora, junto com isso, a criação de parafatos. Você começa a ter contato com consciência e tudo quanto é jeito, você cria parafatos, inevitavelmente. Aquilo tem repercussão. Por exemplo, você acha que a minha OFIEX, eu recebendo num dia mais de 200 pedidos, como foi outro dia aí, você acha que eu estou mexendo só com gente humana? Não tem uma para-gente nisso? Sempre tem, é o parafato. Então, você está começando a entender? Agora aqui, a produção de parafenômenos, isso tem toda hora. Parafatos é que a pessoa é o pivô daquele parafato, é isso? É a pessoa, ela está no meio. O que é o médio? O médio é o que está no meio, é o intermediário. É o interface, que chama. O francês também chama de passe-partout. É aquele que fica entre a ampola da seringa e a agulha. Isso é o passe-partout. Entendeu, não? Então, veja, nós somos intermediário, médium. É aquilo, é interface. Você está fazendo a intermediação. O médium é chamado também de intérprete, por causa disso. Ele está entre duas consciências. Entendeu? É o tal caso aqui. Agora, depois tem a atuação na Dimener, a participação em eventex, eventos extrafísicos, a abordagem para a troposfera, a visita à auto-para-procedência. Uma das coisas mais difíceis tem essa visita à auto-para-procedência quando ela é positiva. Eu demorei anos que eu queria ir lá no Pombal. Foi um custo, foram anos. E quando eu fui, é porque eles fizeram uma projeção assistida, me ajudaram a ir. Agora, por que eu não fui antes? Porque eu não estava preparado. O amparador não ajuda a pessoa só a sair do corpo, não. Ele ajuda a reter a pessoa no corpo. Porque tudo depende do interesse, da necessidade. Qual que é a vantagem da pessoa, sair ou ficar? Então, eu durante anos quis sair, depois desisti. Falei, não, eu não devo ir, porque senão eu já teria ido. Se eu não fui, é porque não deve ter, eu estava certo. Passaram alguns anos, quando um dia eles chegaram e falaram assim, hoje você vai lá, onde é que você precisa ir? Era o trabalho que eu estava fazendo, precisava ter umas ideias sobre aquilo. Agora, é que aquilo realmente poderia me perturbar se fosse antes. Outra coisa, eu só fui lá depois com a porção daquele povo, tudo já tinha ressomado. Entendeu? Era gente que eu tinha tratado assim, de convívio, para convivialidade antes. Quando eu cheguei, já não tinha mais ninguém. Tinha os bichinhos lá, que eu conheci, que era um negócio todo especial, que era como se fosse animal, ou para-animal, para-doméstico, para vocês terem uma ideia. E tinha a enfermeira básica que estava se preparando para ressomar, mas ainda estava lá. E tinha um homem que é da minha época, que ele era parapsicótico, pós-dessomático, e muito antigo. Esse cara era mais ou menos do ano 1200. E ele estava lá. Agora, ele estava em convalescência. Agora, eu cheguei, tentei ver se ele me reconhecia, fiquei do jeito que eu era, como Zéfiro, para ele ver, não adiantou nada. Foi um custo até eu conversar com ele, tudo. Quando eu cheguei, ele estava deitado, como se fosse um leito, tudo lá.
Agora, essa enfermeira fora de série que estava lá, hoje ela está ressomada. Essa aí seria o caso dela aparecer aqui para ajudar a gente. Essa é boa, poderia ajudar muito aqui a Rose Garden. Ela é fora de série, essa mulher. Aí eu não sei, né? Já faz alguns anos, ela deve estar aí, deve estar na base assim, de uns 10, 12 anos de idade, possivelmente. Agora, você sabe, a crônica social extrafísica, ela é muito falha, né? Sabe ter aquelas fotografias que sabe o jornal da família, aquele negócio? Não tem. A gente nunca sabe direito. Quem é que veio, quem é que não veio, quem é que viajou, quem é que ficou. Então, uma curiosidade, como que era fisicamente o Zéfiro? Extrafisicamente, digamos, aparentemente. Depende da hora. O que você quer? Novo ou velho? Homem ou mulher? Mas geralmente ele aparece como homem, sempre. Agora, quase sempre ele aparece mais jovem, para dar força. Sem barba? Entende? É mais jovem. Agora, conforme a situação, ele transfigura. Eu sempre fiz isso. Há muitos anos que eu sou assim, há muito século. Isso eu aprendi muito cedo. Entende? É o processo de transfiguração do psicossom. Hein? Não pode ser uma bola de energia também? Como assim? Uma bola de energia, assim, não pode aparecer sem forma. Que de energia? Não entendi essa palavra. Bola de energia. Não, isso tudo é a coisa mais fácil que tem, você virar uma bola. Isso é o normal, mas agora veja. É preciso saber a qualidade da energia da bola. Entendeu? Forma é coisa secundária. Por isso que vem aí o processo de Exu, você está entendendo? Esse povo tudo muda a vontade, arranja uma opção de coisa. Mas isso tudo, a energia não é boa, é desagradável. Entende? Não faz bem. O problema é você ter um foco de energia, mesmo que seja pobre ou frágil, fraco, mas bom, positivo, sadio, salutar. Isso aqui é o mais sério que tem. Agora, isso de mudanças, vocês já me viram eu mudar muito, é que vocês não estão muito... A memória não está muito boa essa semana. Né? Todo mundo aí já viu isso. Muitos de vocês já fizeram isso, muitos sabem fazer isso. Fora do corpo, a pessoa é outra coisa. Né? Se ela tem lucidez, está no ambiente adequado, sai de baixo. Tudo muda para melhor. As coisas são diferentes. Agora, manifestação parapsíquica, parafenomenologia. Isso aqui é para a pessoa começar a ver o que é de modo geral. Agora, tem muita coisa, esse assunto vai longe. Tem muita coisa para se falar sobre isso. Obrigado. Agora aqui outra pergunta. Meu pai era aparentemente alcoólatra. Acabei casando aos 18 anos com uma pessoa que também possuía esse vício. Esse dessomou aos 43 anos, em 2002, em decorrência de problemas físicos causados pelo alcoolismo, cirrose hepática. Ocorre que tem um filho hoje com 27 anos que aparentemente está trilhando o mesmo caminho. Isso é a dipsomania. Isso aí é herança. Você sabe que pode ter a dipsomania, que é a herança patológica do processo. Hoje encontra-se desempregado, sem autoestima e não demonstra interesse por nada, a não ser sair com os amigos para beber. Aparenta muita apatia, não se interessa em continuar os estudos. Por mais que eu tenha tentado incentivar, chegando até mesmo a me comprometer e pagar uma faculdade particular, nada surtiu efeito. Estou vendo a história do pai se repetindo agora no filho. O que posso fazer para ajudá-lo? Estamos, a família, tentando levá-lo a um psiquiatra, até mesmo para investigar se existe algum transtorno mental, como depressão, esquizofrenia, ou sei lá o quê. Será que vale a pena prosseguir nessa linha? Me sinto muito perdida. Deve levar, nem que seja na camisa de força. Quando o caso é assim, tem que ver. E outra coisa, precisa de falar com ele que ele está no caminho do pai, que deu o negócio tudo contra. Explicar que isso é uma herança patológica. A pessoa está herdando uma doença do outro.
Outra coisa, geralmente o doente que herda mais é o do meio, o filho do meio. Por exemplo, se são 3 filhos, do meio é que herda mais. É isso que já mostraram aí em matéria de dipsomania. Dipsomania é a mania da bebedeira. Agora, ó, esse negócio aqui, meu pai era aparentemente alcoólatra. Isso é besteira que você falou. Não é isso, não. Ou a pessoa é alcoólatra ou não é. E outra coisa, o alcoólatra nunca está sozinho. Ele sempre tem gente com ele, quer dizer, assediador. Ele nunca bebe sozinho. Outros bebem através dele. É o chamado caneco vivo. Ele é um caneco vivo, que os outros bebem a cachaça através dele, a cerveja através dele, outras coisas através dele. E outra coisa, alcoólatra, você não pode confiar em nada, porque eles são capazes de passar para qualquer outro tipo de droga, de beberagem, para substituir o álcool quando não tem. De modo que é bom pegar o rapaz, enquanto ele está com 18 anos, e dar um jeito. Ou 27 anos, né, que ele está 27 anos. Dá um jeito aí, enquanto pode. Agora, ó, forçar a barra, no caso, às vezes é necessário. Para isso que existe ambulância, paramédico, camisa de força e outras coisas mais. Agora, deve interná-lo num lugar para tratamento, devido à síndrome da abstinência alcoólatra. Na parafatologia, segunda linha, pode explicar o condicionamento parapsíquico das consciências e das consciências? Condicionamento parapsíquico das consciências e das consciências. O processo de condicionamento. Como é que você já condicionou, por exemplo, com o estado vibracional? Você já tem condicionamento para trabalhar, por exemplo, com o arco voltaico, crânio chakral? Você tem condicionamento de exteriorizar energia sempre quando você vai trabalhar, fazer qualquer coisa? Você trabalha com EV a hora que você está esperando um telefonema? Isso tudo é condicionamento parapsíquico. Agora, extrafisicamente, a mesma coisa. Então, condicionamento, do jeito que você faz alongamento, do jeito que você faz exercício, do jeito que você entra em forma com o corpo, você tem que entrar com o holossoma. Quer dizer, o holossoma você entra através do parapsiquismo. Na escrita de um livro conscienciológico, o enfoque na história de vida pessoal relacionado com o grupo karma familiar, o que deve ser abordado quanto ao desempenho adequado do papel de cada ator do elenco do drama multidimensional e interassistencial. A primeira coisa, a gente só deve fazer isso e falar as coisas se o ambiente permite. Se as pessoas deram contra, é um problema. Amanhã você pode receber aí uma notificação da justiça para comparecer nas barras do tribunal para defender alguma coisa que você falou de alguém da sua própria família. Eu já vi isso tudo acontecer. Porque livro é um documento que fica escrito. Você vai falar que a fulana fez isso, ou fulano fez aquilo, isso aí é perigoso. Tem que explicar bem, examinar bem. Mostre quais são os milagres, sem falar muito no santo. Né? Agora, fale da sua pessoa, ou daqueles que já dessomaram, às vezes ajuda. Agora, muito cuidado com esse negócio de falar de pessoa que já dessomou, porque às vezes tem o filho, tem a mulher, tem isso, não sei, blá, 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 é um problemão também. E eles também vão achar ruim o negócio. De modo que, falando os fatos, baseado em fatos, você só pode ajudar os outros. Mas é preciso saber falar. É preciso ter estilo. É necessário saber fazer a redação, para não prejudicar os outros. Saiu hoje no Jornal Paraná TV, de meio-dia, que o jogo de hoje não será adiado. Os torcedores terão que usar máscara distribuída no local para evitar a gripe. Lá vai pouca gente. Será que tem máscara para esse povo todo? Será que vai muita gente? Considero uma atitude irresponsável. Isso é a pessoa que está falando aqui. O que o senhor pensa dessa questão? Poderia explicar melhor a relação de paraprofilaxia com contágio de doenças? Há uma paracontaminação ou parasepsia precedendo o contágio físico ou a evitação do mesmo? Às vezes tem, mas agora, ó, eu também acho que a atitude é irresponsável. Já que eles falaram no jornal, por que não paralisaram isso? Quer dizer, o problema é gaita, o vil metal, dinheiro, não pode perder, dá prejuízo, quer dizer, é uma vergonha. Agora, nós estamos vivendo, é o país do samba e do futebol, né?
É mais do que normal a gente entender uma coisa dessa. Agora, gente, pelo que eu saiba, vai ser o primeiro jogo, seria bom filmar isso aí. É o primeiro jogo mascarado do Brasil. Eu não lembro de nada disso. Vocês lembram de alguma coisa? Você lembra, Arlindário? Eu não lembro do Brasil de nada disso. Quer dizer, o jogo deve ser a turma de Venécia. Vão fazer o baile. O baile de máscara. Quer dizer, então, que são os hooligans mascarados, são os últimos que apareceram. Agora, o jogo de futebol, geralmente, ele demora 1h30, mas tem os prolegômenos. Será que a máscara vai aguentar o tempo todo? Se houver prorrogação, como é que fica? Que a máscara perde o efeito depois de 2 horas. Como é que fica isso? Agora, outra coisa, se for pouca gente, cada um vai ficar assim separado, 10, 15 cadeiras no lugar, né, dentro da arquibancada, talvez ajude. Agora, o pior da história. Agora, eu não quero bancar aqui a Cassandra do terror e nem também boca de sapo. Mas vamos supor que vai chover na hora. Vai piorar tudo? Piora tudo? Como é que fica? Outra coisa, como é que será esse local do evento? Como é que é esse jogo? Aonde que ele vai ser? Como é o ambiente lá? Ele tem cobertura? Ele não tem? Como é que é? É muito fechado? Lá venta? Se não venta, pronto. Não adianta estar no ar livre se não venta. Se lá está tudo fechado, no ar livre, o que adianta você estar no ar livre se está tudo fechado? Isso não é ar livre. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Então, isso pega, se um tiver, vai pegar num monte de gente. Agora, o ideal agora é a hora de mandar a Gazeta do Povo lá para filmar o povo e anotar tudo. E nos próximos dias saber quem é que pegou a gripe. Curitiba, isso é em Curitiba, né? Paraná TV é de Curitiba, quer dizer, Curitiba. A Jaqueline Rua, aquela menina que dessumou no avião, ela ficou doente por causa de uma chuva que ela pegou. Ela pegou uma chuva, passou mal, foi ficando fraca e teve todo o processo, né? Mas foi só uma chuva. Foi a chuva, né? Essa é uma chuva mortal, então. Né? As pessoas não levam a sério. Agora, essa aí é terrível, hein? Atitude irresponsável. Quer dizer, o jornal falou, vocês não sabiam. Agora já vai haver o jogo. Está aí. Vamos ver quem aparece lá. O negócio é ver agora na televisão, à tarde, o que aconteceu. Esse jogo deve ser à tarde, né? 2 horas, 3 horas, por aí. Hein? À noite? À noite, então vai ser pior, porque não tem sol. Vai ser pior. À noite abaixa a temperatura. Ainda mais em Curitiba, porque lá é igual aqui. Quando chega à noite, abaixa a temperatura. E aumenta a umidade. Está chegando outra frente fria? Tem isso também? Ixi. Gente, não tem mais nada para vocês falar. Vamos parar por aqui. Está piorando o negócio, em vez de ajudar aí o negócio. Está danado. Vai, né? Então deve ser isso. Agora veja, o jogo de futebol não pode parar. Que morram, mas que prossiga, não é isso? Eu perco o amigo, mas não perco a piada, não é isso? A situação é a mesma de sempre. A vida é dura. Mas, ô Dulce, você queria falar alguma coisa, Dulce? Queria. Sobre a questão das dificuldades de visitar para procedência, como é que a gente se prepara para isso? O que é que mais complica? Faça bastante trabalho de assistência, porque um dia, se precisar, se a sua assistência exigir que você tenha uma visão maior da sua paraprocedência, eles vão levar você lá. Essas coisas só ocorrem com um mérito, o mérito da necessidade interassistencial. Entende? É uma coisa lógica, né? Você pensar. E pensando pela sua fala, né? Que o senhor falou que não estava preparado. Como assim? Uma pessoa que é ofexista... Eu insisti. Eu falei assim, gente, eu vou a tanto lugar, por que eu não posso ir nesse? Deve ter um motivo. Então eu desisti. Passaram alguns anos, eles vieram espontaneamente. Agora está na hora disso aí. Agora, eu tenho uma leve impressão
que eles não queriam que eu visse as pessoas que estavam lá ainda, que ainda ressomar. Reavivar um link com pessoas... tanta coisa já, que seria ampliar o meu processo. Em vez de melhorar, ia piorar, entendeu? Alguma coisa tinha nesse sentido, eu não sei bem o que é. É tanto quando eu fui lá, parecia que eles tinham arrumado o pombal para a minha chegada. Igualzinho quando eu vim aqui, que eu passava uns 2, 3 meses fora do Brasil, aquele negócio todo, depois eu voltava para Foz. Então todo mundo fazia barba, cortava a grama, limpava a entrada do pátio, a mesma coisa. Lá parece que fizeram alguma coisa nesse sentido. A hora que eu fui, que eu falei assim, eu acho que está um pouco deserto aqui. Eu falei, não, isso é a temporada. Isso é a moça que falou. É uma temporada que está assim, porque eles estão trabalhando lá no outro lugar, e falou como é que era e tal. Agora, eu vi mais ou menos as coisas como é que era. Porque o Pombal é um lugar muito bonito, sabe, esteticamente falando, um ambiente agradável. Lá todo mundo volita. Isso aqui sempre foi a marca do negócio. Outra coisa, não tem rua. Só tem construções. Sabe aqueles castelos que eles fazem na ponta do morro, lá em cima? Fica lá em cima. Lá é como se fosse uma reunião de opção disso, tudo junto. Agora, uma coisa que eu vi, que quem esteve no Pombal foi aquele Alex Raymond, que fazia história em quadrinho do Flash Gordon, que ele fez os desenhos igualzinho que eu vi lá. Então, é cara que viu aquilo lá. O André Luiz explicava, né? Quando a pessoa via alguma coisa, olhava lá, que ele passava. Nos Mensageiros, ele explica isso lá, tudo direitinho. Então, quando eu vi o processo, gente, esse cara teve no Pombal, tá? Só pode ter sido, porque é tudo igual. O Flash Gordon com aquelas coisas do Mungo, aqueles negócios todos, a rainha, a princesa, não sei o que, sabe? Mas o que você quer aí, Arindade? Você quer falar alguma coisa? O jogo vai ser em Cascavel, está aqui, Santos e Curitiba, aqui em Cascavel. Ah, em Cascavel? Esse jogo, está falando aí? É obrigado a usar máscara e se não usar vai ter uma multa de R$300 mil. Multa? É mesmo? Não. Que caso sério, hein? Eu não entendi porque é Cascavel, mas... É Cascavel, então. É jogo do Santos e Curitiba, em Cascavel. Tomara que a cobra não pegue esse povo, não é isso? Mas agora, gente, o que mais que vocês acham sobre a manifestação parapsíquica? Alguma manifestação ou depoimento importante na história? Professor Valdo, aqui na 6ª linha da parafatologia, você fala a especialidade parapsíquica do sensitivo. Homem ou mulher, de acordo com o desenvolvimento das próprias potencialidades. Sim. Você pode explicar mais como é que, por exemplo, assim, cada um de nós aqui pode descobrir essa especialidade parapsíquica? A primeira coisa é o seguinte, há muitas modalidades de manifestações fenomênicas dentro do parapsiquismo. Todo mundo pode se manifestar em todas elas, mas isso não acontece. Por quê? Devido ao processo vamos dizer, a dificuldade que tem o próprio parapsiquismo. Porque quando uma pessoa vem, isso eu estou falando de pessoa, gente, humana. Uma pessoa quando vem para cá, ela já vem para ficar fora do processo do parapsiquismo. Por quê? Se o parapsiquismo, ou o processo apenas da consciência em si, fosse bom para a evolução, não precisava da vida humana. Se precisa da vida humana, é para a pessoa também esquecer todas as desafeições, as inimizades, as incompreensões, os mal-entendidos. Entende? Então, em tese, todo mundo que vem para cá é para ficar livre do processo de uma percepção maior. Por isso que tem o restringimento, que é uma percepção menor. Então, a pessoa, ela é reduzida à insignificância dela temporária dentro do nível daquele momento evolutivo. Agora, na hora que a gente vem para cá, então, começa a supitar, a aflorar aquilo que a pessoa tem, que são os cons magnos que ela domina. Na hora que ela domina esses cons, se ela tem mais, vamos dizer, potenciais maiores, aquilo se amplia. Aí o fenômeno também é maior.
Então, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: observa você, desde a sua infância até hoje, o que teve de parapsiquismo espontâneo de você sozinha? Isso é a primeira coisa que você tem que examinar. Eu, por exemplo, eu comecei a examinar isso quando eu comecei a estudar as aulas de moral cristã. A hora que eu vi o Chico lá, sabe, o Chico, eu estou falando, que é o Francisco de Paula Vitor, que era o benfeitor do centro. E eu vi o cara praticamente materializado na minha frente, atendendo as crianças, no domingo de manhã, que era do catecismo, da aula de moral cristã. Eles falaram para mim: você é clarividente, como é que você está vendo? É esse homem que está aqui, ó, ele está aqui. Agora, eu virei para eles e falei assim: ele é mais bonito do que a pintura que está ali. Eles começaram a rir de mim. Falei assim: esse aí não tem jeito de ser bonito. Que ele era um pretão enorme, barrigudo e beiçudo, enorme. Entendeu? O Francisco Paula Vitor, esse padre. Agora, o que é que você passa? É preto retinto. Mas ele não, ele estava bonito, porque eles não entendiam, né? Ele estava de psicossoma. E lá, eu falei assim: é ele mesmo. Agora, ele estava de batina, do jeito que estava lá. Ele está sabendo de tudo isso, o Chico Vitor. Com o tempo, eu encontrei com ele, tal, lá mesmo, em Monte Carmelo, fora do corpo, né? Para ver as coisas como é que era. Então, eu comecei a pensar. Então, a primeira coisa que eu tenho alguma clarividência. Isso aí é importante. Mas aí eu comecei a estudar e vi que o negócio é muito difícil, a clarividência do jeito que precisa ser. Tem uma opção de dados. Aí eu comecei a pensar: não, mas eu lembro daquelas coisas que aconteciam comigo. Então, eu tenho uma memória pré-renascimento. Então, isso tudo eu comecei a pensar para ver o que eu tinha. Entendeu? Então, a pessoa, você tem que estudar isso. O que já aconteceu com você? Quais são os fenômenos que já ocorreram? Às vezes, por exemplo, os primeiros mais fáceis que a pessoa tem para começar a estudar é sobre energia. Alguma manifestação energética que a pessoa tem, que aquilo desencadeia outras coisas, outros fenômenos. Isso, às vezes, vale a pena ela pensar. E ali, é que ela vai desenvolvendo, através disso. Agora, eu comecei a ver as coisas muito cedo. Por exemplo, quando, aos 13 anos, eu ainda não tinha ideia de nada sobre psicografia. Foi a hora que, então, que o Opala, com a turma toda lá em casa, falou para eu colocar o lápis junto com... E se tivesse vontade de escrever, que deixasse, que o corpo ia escrever. Foi isso que eles falaram. Aí eu deixei e recebi um soneto. Aí eu descobri: não, eu sou psicólogo. Todo mundo falou: não, você é um psicólogo, isso aqui não pode. Isso é uma loucura. Um assunto desse. Agora, o melhor da história: o soneto era sobre Deus, que foi justamente a discussão que houve pouco antes. Como é que eu poderia ter feito um soneto alexandrino, tudo perfeito? Entende? Os 12 versos perfeitinho, a coda do soneto, tudo articulado, o hemistíquio, tudo. Eu não sabia nada disso. Tudo certinho, lá. Sem nada, na hora, sobre o assunto que a gente estava acabando de discutir. Quer dizer, não tinha jeito, foi barba, cabelo e bigode com esse soneto, entende como é que é? O soneto alexandrino. O soneto alexandrino, porque ele tem 12 versos. O hemistíquio é o do meio, 6. Que aquilo ele tem que ser bem entrosado, porque tem como se fosse uma rima no meio. Entendeu como é que é? Ele se encaixa dentro da metrificação. Eu não sabia de nada disso. Na ocasião, eu não tinha estudado isso aí, eu estava interessado em fenômeno. Isso aí, para mim, era bobajada de literatura, de poesia, não me interessa. Entendeu? Agora, a hora que veio aqui, eu falei assim: eu tenho que reformular meus conceitos, tenho que começar a estudar o negócio. Mas aí eu comecei a falar: bolas, se eu recebi um soneto desse, eles estão achando que está tudo certo, um negócio desse jeito, vocês poderiam me ajudar por aí na prova, o dia que eu tiver que trabalhar muito. Isso foi logo depois, eu pensando, tirar partido do negócio da psicografia, para estudar. E realmente eu usei depois disso. Teve uma ocasião que eu pude usar. O que seriam esses fenômenos com energia? Você falou assim, de início, para começar... A energia, a pessoa vê se a energia se manifestou com ela, de que modo que foi, como,
qual fenômeno que ocorreu com isso. E outra coisa, examinar os conteúdos do fenômeno a partir das manifestações de energia em você. Entendeu? Com isso você sobe, você caminha, aquilo se desenvolve, você vê mais coisas. Eu fiz isso tudo na minha vida e usei todos os tipos de modalidade de fenômeno que eu pude ver. Agora, eu cheguei num ponto que eu falei assim, não, qualquer pessoa pode ser igual ao que eu sou. Primeiro eu pensei que todo mundo era assim, depois eu vi que não era. Agora eu falei assim, isso aí tudo é falta de desenvolvimento. Tem que desenvolver o parapsiquismo, mas toda pessoa pode desenvolver qualquer coisa, qualquer modalidade. E hoje você se autoclassificaria em qual especialidade parapsíquica? Hoje? Hoje, eu acho que nem no meu caso eu sou mais ofiexista. Ofiexista, né? Para mim é o ponto mais sério, mais difícil dentro disso aí tudo. Até hoje eu ainda tenho dificuldade com isso. Professor? Funcionar. Oi? Sim. No desenvolvimento do parapsiquismo, é natural a pessoa começar a desenvolver mais a memória, a acessar mais a holomemória dela, ou é um processo, quando acontece isso, mais amparado, que o amparo está fornecendo ali para a pessoa? Não, o problema todo é o seguinte, o desenvolvimento de parapsiquismo depende de uma série de fatores. O primeiro deles é a cosmoética. O segundo fator é a interassistencialidade. Um terceiro fator, talvez, seria a hiperacuidade, quer dizer, o atilamento da pessoa a respeito do fenômeno. O quarto seria a parte teática de estudar o conteúdo do fenômeno em si. Isso eu estou falando assim, en passant, coisas racionais, lógicas, práticas, teáticas. Entende? O senhor pode repetir o primeiro fator, que não deu para escutar bem aqui? Fala os quatro aí de novo. Alô, cosmoética, interassistencialidade, hiperacuidade e atilamento a respeito do fenômeno. Conteúdo do fenômeno. E por último, né, a parte teática de se estudar o conteúdo do fenômeno em si. Pois é, a aplicação do processo, por que ele ocorreu, etc. Você entendeu? Escuta, você avisa a sua turma lá em Curitiba para não sair de casa, hein? Tá certo? Você não vai lá agora não, né? Não. Então tá. Ele é de Curitiba. A coisa lá tá feia. Para mim não ficou bem claro. Quando a gente vai desenvolvendo mais o parapsiquismo, vai refinando mais as energias, com o EV, com a exteriorização. Com tudo isso. Eu pelo menos percebi em mim que eu comecei a acessar mais a minha holomemória. Você vai melhorar a memória e vai melhorar também todos os requisitos mentais, ou seja, os predicados, as faculdades mentais, os atributos do mental soma. Isso tudo melhora com o tempo. Então isso é um processo natural. Pouco a pouco, é preciso insistir com o processo. E outra coisa, isso melhora porque através do exercício parapsíquico, as energias vão evitar que você arranje bloqueio cortical. Se você evita os bloqueios, você desenvolve o resto. Entende? Então você é um processo vai limpar natural. tudo que você já passou na sua vida até agora. Oi? Isso tudo depende de você. Você vai limpar tudo. Tudo isso pode ficar limpo. E você vai ter outro padrão, outro paradigma, outro platô. Você está entendendo? É outro patamar de experiência. Muda tudo. Parapsiquismo é antes do parapsiquismo, depois do parapsiquismo. Há uma linha divisória bem clara. Está claro? Tá. Agora aqui. Informação. O HT, Hospital do Trabalhador em Curitiba, está com o setor de infectologia transformado em UTI. Está vendo? Estão fazendo o que pode. Balzac descreve a manifestação extrafísica da amparadora Bíblia com um ser vibrante de vida no livro Cristo Espera por Ti. Qual é o fator mais marcante na manifestação parapsíquica de um serenão? O fator mais marcante é a inteligência.
É isso que eu vejo. Uma inteligência de serenão é uma senhora inteligência, né? É o maior de todos, né? É um negócio. Agora, essa inteligência transborda de diversas maneiras, né? Aí varia infinito. Mas para mim, o problema é a inteligência evolutiva. No serenão é uma coisa que nós ainda nem imaginamos. Nós ainda não temos capacidade de aferir os detalhes desse nível de inteligência evolutiva. A pessoa pode receber macrosoma para desempenhar a proex puramente egokármica? Pode, porque o egokarma, aí no caso, pode afetar o povo da família dela, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, então, pode ser, tudo é possível. Eu não ponho a mão no fogo nisso aí, não. É bem possível. O mundo dos desenhos animados, com suas transfigurações, recursos holográficos, colorido, heróis e vilões, dá uma ideia aproximada do dinamismo do mundo extrafísico? Até um certo ponto, sim, porque é o problema da fantasia, né? Muita coisa o povo pode fazer a fantasia. Existem muitas comunidades extrafísicas fantasiosas e fantasistas. Depende de quem está lá, porque tudo reflete aquilo que o povo pensa. Eu já fui em local que só tinha artista. Agora, lá pelas tantas gostavam de reunir e fizeram com verdadeiras ruas com jardim, e todo mundo saía abraçado cantando, extrafisicamente. Agora, o que era engraçado eram as músicas, porque tinha que ser música da época daquele povo. Tudo é coisa muito antiga. Entende? Eu quis ver se tinha alguma música da atualidade, não achei nada quando eu vi lá. E o povo tudo cantando. Agora, muitas desses aí tinha gente da Europa. Você sabe, às vezes, tem alemães, por exemplo, em certas áreas, que eles gostavam disso, né? É processo folclórico, de cantar em conjunto, aquele negócio todo. Eu vi isso tudo extrafisicamente. Então, veja, existe comunex folclóricos. Tem dificuldade em organização e motivação. Como posso melhorar isso? Primeiro, você já tem laptop? Eu acho que é o primeiro, né? Primeira dica. O que mais, Antônio, que você acha que devia falar aí com a nossa amiga? Essa está sempre perguntando as coisas, já está mudando a vida dela toda. Já faz um mês que ela manda recado aqui perguntando as coisas. Dá uma dica aí, ó. Você vai escutar agora uma pessoa que eu confio muito, é o meu mestre, Antônio. Entende? Bom, você está sempre falando da importância das anotações, né? Então, o computador, o papel, né, ter sempre disponível caneta e papel é muito importante. E a determinação, né? Você lembrar disso, porque nem sempre a gente está lembrando daquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente andar com essas diretrizes num papelzinho de fácil acesso pode ajudar muito. Por exemplo, quando a gente está tentando desenvolver a contagem dos EVs, né? Esse papelzinho é muito útil. Mas não é o papelzinho. Hoje eu estou com 2. Hoje eu estou com 2. E tem um aqui que está anotado em diversas cores. 2 cores. Agora, ó, tem 2. Tem um aqui que eu estou estudando. Uma coisa muito séria. Entende? É a vida. De modo que isso é importante. Mas o que mais? Tem mais alguma coisa que você tem para falar? Eu quero perguntar para você o seguinte, Valdo. A gente está estudando a morfologia que está sendo empregada na enciclopédia da Conscienciologia. Então, eu queria perguntar para você, como é que foi exatamente o momento e por que você resolveu ir além da norma padrão do idioma português? Como é que foi o surgimento? O que você podia falar sobre esse processo? A hora que eu vi que eu poderia expor alguma coisa sem modificar a facilidade da pessoa entender as minhas palavras. Então, você observa, toda modificação que eu faço da língua portuguesa, ela clareia mais do que obscurece. Isso é a primeira coisa que tem. Mas existe uma coisa que me fez levar a isso. É o seguinte, que eu não posso contar mesmo com a massificação de nada. Então, o povo que se interessa pela conscienciologia é muito estrito, restrito, específico, porque quem fez o curso intermissivo. Se essa turma fez o curso intermissivo, eles já sabem que são avançadinhos. Tem as neoverpons. Essas neoverpons, elas não atingem apenas o conteúdo da teática. Elas atingem também a forma.
Então, veja, a conformática entra junto da conteudística. Foi isso, então, que eu comecei a colocar isso aí para ficar mais fácil. Por exemplo, essa mudança de hífen, eu comecei a fazer isso muito antes dessa mudança que eles fizeram. E essa mudança que foi feita é muito pobre, né? Ela é muito superficial e boba, e está até errada em certas coisas que eles andaram fazendo. Já teve uma porção aquele Bechara, por exemplo, já colocaram ele abaixo de pó de traque. Né? Esse Vanildo Bechara foi o que fez mais esse negócio, essa mudança. E acabaram com ele. A revista Imprensa, aquele nosso amigo que escreve lá, que conhece muito português, mas mostrou por A mais B que está tudo ilógico e irracional, uma opção de coisa que fizeram. Agora, então, veja, primeira coisa, essa mudança de idioma, isso não vai acontecer tão cedo. Então, eu desde já estou fazendo, porque isso aí já se afirma para o futuro próximo. Se vem um cara da literatura falando apenas superficialmente da realidade, que foi o Guimarães Rosa, mudou a língua toda, o povo bate palma para ele, ninguém está reclamando. Eu não vi ninguém da Academia Brasileira de Letras acabar com Guimarães Rosa devido ao Grande Sertão Vereda. Você viu? Então acabou. Por quê? Lá tem lógica no que ele fazia. O cara era poliglota, diplomata, conhecia mais ou menos, mas é muita bobagem. Ele fez tudo na base só de interiorose, que é um processo mais de regionalismo, que ele escreveu o livro todo do jeito que o Marco Almeida escreveu, tudo é regionalismo. Agora eu não, eu estou falando não é regionalismo, eu estou falando o interior do leitor e da leitora, quer dizer, o negócio é muito mais sério. Então eu posso mudar essas coisas se a pessoa entende. Agora você veja, quando eu modifico as palavras e coloco, aquilo fica mais claro para a pessoa entender. E com o passar do tempo, ela vai entender a orismologia, a terminologia, a nomenclatura que a gente usa, ela vai entender tudo com muita facilidade, muito mais rápido, de qualquer outra coisa. Porque o negócio é o seguinte, se eu não juntasse essas palavras para fazer essas palavras grandes, os palavrões, os vocábulos sesquipedais, como eu chamo, isso aí eu teria que escrever muito mais do que eu escrevo. Eu quero fazer as palavras grandes para poder repetir o que já tem. Porque senão, toda vez que eu fosse falar, por exemplo, em vez de proex, eu teria que falar a programação existencial. Duas palavras grandes. Aí eu ponho proex, é um acrônimo. Tudo certo. Está dentro dos conformes, é um tipo, eu explico isso tudo. Agora, com o passar do tempo, a própria enciclopédia vai mostrar essas modificações com o tempo. Agora, uma delas, muito séria, é essa dos 29 parasitas de linguagem que nós usamos, que, aquelas coisas todas que tem o tanto de pronome que a pessoa use, entende? Os derivados disso. Eu estou cortando, isso dá até trabalho para fazer, mas eu estou cortando de propósito. Que a pessoa, ela vai ver que ela pode entender tudo isso sem precisar desses parasitas. O processo da estilística, né, Walter? É estilística. Agora, o que a gente não pode deixar de falar quando a gente vai apresentar essa ortografia, essa morfologia? É falar, se a pessoa conhece a orismologia, se não conhece, você pede para ela estudar, porque senão ela não vai entender nada. Orismologia é uma ciência. A maioria dos cientistas nunca ouviu falar nisso. Então, a dificuldade. Agora, o que é orismologia? Nada mais do que a ciência da terminologia, da nomenclatura, da nomeação das coisas. Ela é mais do que a onomástica, a onomásticologia, mais do que isso tudo. Em matéria de nome, entendeu? O processo da forma, do nome, da palavra e outras coisas mais, do entendimento da coisa. Então, é orismologia. Agora, veja, eu comecei a estudar orismologia, E outra coisa, raramente vocês vão encontrar um autor que fala nisso. Mesmo dentro da literatura, mesmo o povo da Academia Brasileira de Letras, você vai encontrar isso em dicionário, e bons dicionários, não são todos que têm orismologia. Aqui tem, professor. Hein? Não, terminologia por causa da ciência, mas orismologia não. Agora, orismo é que é a coisa que é muito mais abrangente. É o problema da visão em conjunto. Ali envolve tudo isso, muito mais sério. O processo da cacologia, que até nessa edição nova aí da ABL, apresentando os termos do novo acordo, eles têm diversos cacófatos. Porre,
porco, porca, é uma coisa incrível, né? Tem, eu sei. Agora, eles não olham isso. Quer dizer, eles olham as bobagens, fazem uma questão danada de certa besteira. Mas aquilo que é uma coisa que divide olhar, que é uma coisa até de baixo calão, etc., eles não veem. É o processo da teática que falta lá a eles. Falta. Agora, o problema todo é o seguinte, falta mesmo, sabe, é o problema técnico de estudo. Literatura é uma droga. Só vê a superfície das coisas, não tem conteúdo. Então, por exemplo, uma pessoa, se ela apela para o processo da literatice, já é para informar uma coisa suave, para fazer média, que fica superficial, que vai ter menos crítica. Agora, na hora que você vai fazer uma coisa racional, para refutar, para brigar com a ideia, para defender a ideia, para fazer a confutação, a coisa muda de figura e exige muito mais. O povo não quer ter trabalho. Então, uma coisa é essa, literatura, antes de mais nada, é arte. Isso não presta. É subcérebro abdominal. É isso que a gente tem que falar para a pessoa quando ela começa a empombar com o problema da terminologia. Fala assim, ó, se você não se interessa por terminologia, esqueça que existe conscienciologia, deixa para próximas vidas. Eu não falo a próxima vida, não. As próximas, que a gente não sabe quando. Deixa para lá. Agora, você não vai perder tempo comigo, nem eu vou perder tempo com você. Fala bem claro, Antônio. Eu tenho falado disso tudo, essa minha vida toda. Agora, isso é o princípio da descrença. Nós não vamos mesmo massificar nada disso. Nós estamos falando das coisas mais avançadas que a Terra já escutou em milênios, desde que existe. Então, a gente vai esperar isso? Se os serenões não conseguiram nem eles se mostrar, o que nós estamos fazendo é um tour de force que transcende tudo. Isso é um trabalho que eles não fizeram, porque não puderam fazer. Tinha que ser gente assim, ó, igual aos outros, eu entrar bem dentro da mediocridade. Eu sou um homo sapiens vulgaris, mas eu sou determinator. Então a coisa muda de figura, mas eu estou bem vulgar dentro da história. Mas eu não sou vulgar populista, porque senão aí eu ia repetir, aí eu entrava na literatura. Eu sou vulgar para cima. O meu processo eu quero nivelar por cima, eu não quero nivelar por baixo. A literatura é o homo sapiens vulgaris nivelando para baixo, para fazer média. É o político, é o populista, é o artista, todos eles fazem isso. Enfim, subcérebro abdominal. Agora, veja, isso tem uma lógica danada, mas o povo, em primeiro lugar, eles não querem saber de lógica. Essas pessoas que combatem a terminologia não querem saber de lógica, eles não querem saber de racionalidade. Ele quer ficar na infantilidade da coisa bonita, colorida, desenho animado, cinemascope, fantástico, o programa fantástico, quer dizer, astonished, quer dizer, besteirada, né? Nós não estamos por aí, o problema é esse. Agora, eu vejo que o povo que está fazendo o curso intermissivo, quanto mais eles vão ter retrocognição, mais eles vão me dar razão. Você já explicou que essa terminologia, essa neologia conscienciológica, ela está voltada para o intermissivista. Só. Tem mais abertismo consciencial. E outra coisa, muita coisa já foi usada lá. Eu mesmo já usava. O Zé já usava. Agora, isso então envolve um certo critério, né? Nem todos podem usar em qualquer texto essa neologia. Né? E outra coisa também, nem todo mundo pode falar aquilo que eu falo. A minha idade, a minha experiência, o meu vocabulário que eu firmei durante tanto tempo, eu tenho mais jogo de cintura do que a média. Um jovem chega aí e não aguenta isso. Ele tem que amargar um pouquinho, né? Tem que comer mais arroz com feijão, passar uma temporada aí, suar sangue. O meu slogan era suar sangue. Eu não cheguei aqui sozinho. Agora, o problema todo, viu, Antônio, a coisa séria é a lógica, a racionalidade. Se uma pessoa fala qualquer coisa disso, fala assim, não, vamos ponderar, vamos ver quem é que tem mais lógica. Vamos ficar com a lógica. Refutação é isso. Vamos discutir o assunto. Vamos debater. Eu sou do debate.
Meu negócio, por exemplo, lá em São Paulo, às vezes eram 9 horas de debate com aquele povão todo, às vezes eram 200 pessoas, você lembra daquilo? E eu combatendo principalmente o misticismo, que ali era demais, o negócio era uma loucura, falando as coisas, mas mostrando os fenômenos, que era o jeito do povo, era a saída. Agora, tudo para fazer o quê? No meio daquele monte de gente, milhares de pessoas que a gente atendeu durante muitos anos, a gente pensou algumas pessoas, você é uma delas. Cadê o resto? Entende? Pois é, o Moacir. Mas cadê o resto? 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 Você está entendendo? Tudo faltou. Então você é o seguinte, você semeia um campo de 1.000 quilômetros quadrados e apenas 1 metro vingou. 1 metro quadrado, no meio de 1 milhão de metros quadrados. A vida é assim. Tudo é desse jeito. Mas agora, vocês têm que lembrar o seguinte, tem uma coisa muito séria nisso. É assim que o enumerador me chamava para dar força para mim. E não é frase que consola. O problema é o seguinte, ele falava o seguinte, olha, você está trabalhando com vamos dizer, um processo que é, até um certo ponto, definitivo, porque muitas das suas assinaturas pensênicas são inéditas. Quer dizer, a assinatura pensênica não é inédita para mim só, mas é para o planeta. Vocês estão entendendo? Então, algumas desses conceitos é só do curso intermissivo aqui, ainda não tinha sido falado isso. Então, eu estou trazendo uma assinatura pensênica pela primeira vez. Acabou. Não tem jeito de desfazer isso que eu fiz até agora. Foi por isso que quando eu estava lá, antes de fazer o instituto, eu falei assim, agora eu posso dessomar. A hora que nós fizemos 2 dias de aquele somatório lá do processo da turma toda lá, daquele evento. Gente que veio de 23 cidades diferentes. E aquilo foi organizado em cima do lance, assim. Assim, eu agora não preciso, isso aí já chamou atenção, eu já tenho assinatura pensênica. Acabou. Já está registrado. Então, aquilo que passou, você não muda. Mas veja, se isso é negativo para um lado, isso é muito positivo para o outro. Porque se não muda, ficou o marco. A bandeira foi fincada. A semente foi semeada. Vocês estão entendendo o que é a assinatura pensênica? Então, acabou. Agora, veja, isso vai ajudar, em primeiro lugar, quem? Eu mesmo, na próxima vida. Esse material não vai se perder. Ele vai ficar. Eu vou pegar isso e a gente vai seguir daí para frente. De qualquer maneira, é o que eles falavam para mim. Aconteça o que acontecer, pense em você. Olha bem o problema. Porque senão eu começo a pensar, eu pensaria, né? Só na base da interassistencialidade, só pensando nos outros, esquecia de mim. Agora aí não, ele falou, escreva aí é que entra o entrealinhamento, a marcação da cápsula do tempo dentro das ideias para servir para o meu trabalho. Tares. Agora uma Tares, vamos dizer, futura, né? É a Neotares, a séria, que é o prolongamento disso que nós estamos fazendo. Agora, se vocês pensarem isso, tudo tem uma lógica danada. Por isso que eu sou tranquilo dentro de mim. Dentro de mim, vocês não vão ver nada de ansiosismo, ansiedade, uma expectativa angustiosa. Eu nunca tive esse troço. Isso não me pega. A minha pressão, eu tenho... Isso aí os caras falam, não, esse cara deve ter uma angústia enorme, deve ser muito ansioso por causa dessa pressão que ele tem. Não, eu comecei com a pressão quando eu tive curso, o processo lá, o decurso do meu ataque cardíaco, que é um problema da minha mãe, que tudo é igual lá. Eu nunca mais perdi a hipertensão. Antes eu não tinha nada de hipertensão. Foi isso que criou. Agora veja, é um processo genético. E outra coisa, eu abençoo demais essa hipertensão arterial que eu tenho. Porque ela me condicionou, me permitiu acertar. É igualzinho, por exemplo, até um certo ponto eu abençoo demais essa gripe H1N1. Por quê? Eu estou trabalhando mais do que tudo. Hoje eu inteirei 150 verbetes na frente.
Há males que vêm para bem. Agora, comigo, a Marina sempre olhou isso. Tudo meu é o seguinte, acontecia uma coisa negativa, eu fazia de uma tal maneira que eu ia reverter para ficar acima daquilo. Mais do que aquilo que eu ia fazer antes. Você está entendendo? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu meti o pau em carnaval, mas abençoava o carnaval. Era um período que eu trabalhava demais em casa, tudo quieto. Só tinha a banda de Ipanema que passava embaixo, mas aquilo não interessava, não era o dia inteiro, entendeu? Então, veja, há males que vêm para bem, eu tiro partido de tudo que eu posso que aparece na minha frente. Do boi se aplica até o berro, quer dizer, vamos ajudar e aplicar tudo, né? Aproveitar o que for possível. Agora aqui, escutei que citaram o Second Life em tertúlias passadas, um ambiente similar ao Pombal, já descrito pelo senhor como salas de aula e instalações grupais para encontros e palestras, poderia ser um laboratório no intuito de ajudar na conexão parapsíquica com nossa autoparaprocedência e na autocosmovisiologia? Ou seria perda de tempo, muleta, que poderia ser trabalhada a conscienciologia nesse mundo virtual? Não, eu falei para o povo entrar, né? E comprar um terreno lá, e anotar as coisas e começar a divulgar os princípios da conscienciologia, talvez vai ajudar, né? Sempre ajuda. Isso aí é mais vamos dizer assim, um artifício, um instrumento, uma ferramenta, não é isso? De divulgação. Pode ser. Eu não entrei, nunca participei desse negócio de Second Life. Eu estou nessa minha life aqui, que não é fácil, cheio de problemas, fazendo força para superar, né? Ainda vou arranjar a segunda. A minha segunda, Second Life, eu tenho uma, você sabe qual, né? Você sabe qual que eu tenho? Alfiex. Geralmente, quando recebo um pedido para a minha TENEPS ou para um outro tenepsista, percebo um atendimento imediato, instantâneo. Dia desse, recebi um pedido para a TENEPS e a percepção que tive foi que a pessoa não tinha nada, estava tudo bem com ela. Pedido esse interessado para outros tenepsistas. Mais tarde, a pessoa me informou que realmente estava tudo bem, não era nada demais. Então, fiquei na dúvida quanto ao que deve fazer se surgir outro caso com características semelhantes. Se entrega o pedido aos endereçados ou não? Sim, você tem que entregar, seja lá o que for. Você é apenas um elo dentro da corrente. Você não vai querer quebrar a corrente, deixa para lá. Se você está para entregar, qual é a sua responsabilidade? Ela é enorme. E por que é que você vai meter o bedelho na vida dos outros? Que é isso? Ajuda. Elo da corrente, ó, isso que está aqui, ó, a corrente, é um elo. Você tem que ajudar a corrente. Tem lógica isso que eu falei? Pois é, às vezes foi por causa disso. Só a energia que já condicionou nessa corrente que foi estabelecida, já deve ter ajudado demais o caso. A gente tem que levar em consideração isso aí. Agora, então, olha à frente. O negócio é uma construção, que o povo está passando o tijolo. Se você falhar com o tijolo, ele cai, vai pisar seu pé, vai fazer força, o dedão, o hálux vai para o espaço, o tijolo cai. De modo que o negócio é sustentar a peteca no ar. Bater em você, passa para frente, dá um jeito. De modo que o problema é esse, não tem outra saída. Agora, eu acho que nós já chegamos ao nosso horário. Faz favor, os comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 18 votos online, 16 perguntas respondidas online, 17 perguntas presenciais e 24 assinaturas no livro de presença. Não temos recados hoje. A eleição do verbete para amanhã. Acrescentamento. A gênero. Atividade homogênea. Incompatibilidade intersomática. Lateropensene. Linha de montagem. Patopensene. Recobramento. Teste conscienciológico. Transmissão gratificante.
O verbete vencedor para amanhã é transmissão gratificante com 8 votos. Obrigada e boa tarde a todos.